Aromaterapia para prosperidade. Como é que nós podemos usar os óleos essenciais para nos ajudar a desenvolver um estilo de vida cada vez mais aromático, um estilo de vida cada vez mais próspero e abundante? E nesse caminho, os óleos essenciais com certeza podem nos ajudar sim. Nós fizemos uma pesquisa com mais de 100 pessoas para iniciar a ideia, né, um ponto de partida. O que é que passa pela cabeça das pessoas quando elas ouvem a palavra prosperidade? Qual é o conceito? Como elas se sentem em relação a isso? Se elas se sentem prósperas? E se há alguns modelos de pessoas que elas consideram prósperas e que gostariam de se espelhar, né? Nós temos a nossa máxima que a melhor educação a qual nós podemos dar é através do exemplo, né? Então, quem são aqueles dos quais nós estamos seguindo os seus exemplos e quais são os exemplos que nós estamos passando para as outras pessoas? Eu ouvi uma frase que eu achei tão linda, tão interessante, né? Nós somos os ancestrais de amanhã. A gente sempre fala dessa questão, né? Da ancestralidade, que está muito ligado com essa questão do nosso elemento terra, que é a nossa base, que é justamente a nossa linhagem, a bagagem que nós trazemos das pessoas que aqui estiveram para possibilitar que nós, nesse momento, pudéssemos expressar o desejo da nossa alma e assim servir a nós, aos outros, a nossa comunidade, para que isso acontecesse nesse momento aqui agora, para que eu estivesse aqui agora conversando com vocês e vocês aí ouvindo, participando, nós tivemos todo um caminho, né? E esse caminho é justamente o caminho que nós honramos dos nossos ancestrais. Só que nós estamos aqui e provavelmente daqui, né, a alguns anos lá na frente, nós é que vamos ser esses ancestrais. Então nós também temos essa responsabilidade de deixar esse nosso exemplo. Então, nessa nossa discussão, a pesquisa também pautou-se por isso. Quem são as pessoas das quais você considera próspero e são pessoas que fornecem para você exemplos de como trabalhar, de como lidar, de como expressar a prosperidade na sua vida e, consequentemente, se você recebe esse exemplo e replica, este é o exemplo que você está oferecendo. Será que este é o melhor exemplo? A grande máxima que nós temos é que podemos refletir o tempo todo e com isso analisar se continuamos com esse exemplo ou se não. E o fato de às vezes decidir não continuar com esse exemplo não quer dizer que você não honra essa pessoa ou esse caminho ou a trajetória dela, simplesmente que foi muito útil, importante na sua vida durante um período. E agora, neste momento, há a necessidade de novos rumos, de buscar novos caminhos para que você continue explorando esse estilo de vida cada vez mais próspero, aonde a prosperidade se manifesta e está diretamente conectado com essa questão da nossa percepção e da nossa felicidade. Nós vamos comentar depois, a gente vai fazer uma live única e exclusivamente sobre prosperidade e felicidade. São duas ações que caminham, dois sentimentos, duas percepções que estão engajadas uma na outra, não é? A Margarete está comentando assim, a responsabilidade que temos para com os nossos descendentes. Isso mesmo, Margarete, exatamente. Essa é a responsabilidade. Por isso que nós colocamos essa questão na pesquisa que foi desenvolvida, né? Muito obrigada, Margarete, que ótimo. A gente, exatamente, eu tenho certeza, né, que você também tem essa questão, e às vezes não só, né, com os nossos descendentes, mas com os nossos próximos irmãos, irmãs. Eu vi um vídeo da sua irmã e eu achei muito interessante, muito bacana a maneira como ela fala do mapa numerológico, né? Muito interessante. Então, isso são exemplos que a gente também vai passando e vai ofertando às pessoas. E de tempos em tempos a gente pode parar e fazer essa reflexão. No momento que essas pessoas responderam à pesquisa, elas tiveram essa oportunidade. Peraí, deixa eu pensar, quem é que eu considero próspero? E antes da gente entrar nessa questão da pesquisa propriamente dita, eu queria só comentar com vocês essa questão da aromaterapia e da prosperidade. A gente sempre reforça isso. Por que essa parceria, né? Porque ambos estão relacionados com a natureza. Ou seja, a aromaterapia, ela é o uso dos
óleos essenciais, então nós fazemos uso dos óleos essenciais. A aromaterapia estuda o uso dos óleos essenciais e os seus efeitos, e, além disso, todos esses óleos essenciais são extraídos de fontes botânicas, provenientes da natureza. A prosperidade é uma lei natural. A natureza, ela prospera. Prosperar é um direito nosso. Então, aqui nós vamos unir essas duas, a prática e esse estilo de vida, que na verdade são absolutamente naturais. São estilos que são provenientes da própria natureza. E hoje a gente vai ver um pouco mais de alguns óleos essenciais que podem nos ajudar nessa caminhada. Quando nós conversamos sobre a pesquisa e o que as pessoas acreditavam sobre prosperidade, uma coisa que ficou muito claro, muito latente, é o quanto o conceito de prosperidade sempre perpassa por um dos níveis, ou físico, ou mental, ou emocional, ou espiritual. Às vezes, as pessoas associavam 2 níveis. Interessante que a gente consegue observar isso também nos exemplos que são trazidos. E a ideia é que nós possamos usar a aromaterapia por meio do uso dos óleos essenciais para a busca da prosperidade plena. O que seria a prosperidade plena? A atuação dela, a manifestação da abundância em todos os níveis da nossa vida, físico, mental, emocional e espiritual. E os óleos essenciais têm essa capacidade. Eles atuam nos nossos 4 níveis. Então, essa junção, ela é possível, né? Podemos atingir a prosperidade plena com a ajuda dos óleos essenciais, porque a aromaterapia, enquanto terapia integrativa, veja que o próprio nome já diz, né? Integrativa, ela integra esses níveis. Então, ela atua em todos os níveis, inclusive de forma a integrar. Como ser, nós somos seres integrais. Nós não somos só a nossa parte física, o nosso corpo, nós não somos só a nossa alma, ou só as nossas emoções, ou só os nossos pensamentos. Nós somos a combinação de tudo isso juntos, unidos e interagindo entre si, todos os níveis, o tempo todo. Isso é estar integrado, né? E os óleos essenciais conseguem nos ajudar nesse trabalho de integração. Então, só para a gente poder deixar claro e partir para a nossa pesquisa, a aromaterapia é o uso dos óleos essenciais, o estudo do uso dos óleos essenciais e os seus efeitos. E a prosperidade? A prosperidade plena é um padrão de consciência que se manifesta nos nossos 4 níveis. Nesse sentido, é interessante a gente observar que quando nós pedimos para que as pessoas nomeassem alguém que elas consideram que é uma pessoa completamente próspera, eu vou só compartilhar aqui. Quando nós pedimos para as pessoas que elas pensassem numa pessoa, antes disso, para poder fazer a relação com essa pessoa, nós perguntamos o que era a prosperidade. E é interessante que nós colocamos no ranking tudo o que foi trazido durante a pesquisa. E na quinta-feira passada eu comentei sobre os 9 princípios, os 9 motivos básicos pelos quais as pessoas se consideram prósperas. E hoje eu vou trazer, só recordar 5 deles, os 5 primeiros. Em primeiro lugar ficou saúde. Então, a pessoa que se disse próspera, que se considera próspera, ela se considera próspera porque tem saúde. E está corretíssimo isso. A única questão é que isso responde pelo nosso nível físico, uma parte do nível físico. Porque na outra parte a gente vai ter também os recursos. E os recursos financeiros, os bens materiais, tudo isso engloba prosperidade e abundância no nível físico. Em segundo lugar, ficou empatado conhecimento e equilíbrio emocional. Olha que interessante, né? O nível mental e o nível emocional. Em terceiro lugar, a espiritualidade. Então, olha que interessante, fechamos os 4 níveis. E em quarto lugar, os bens materiais, que é justamente a outra parte do nível físico. A soma de todos esses seria justamente o conceito da prosperidade plena. É você poder manifestar a abundância na saúde, no conhecimento, no equilíbrio emocional, na espiritualidade e nos bens materiais. Todas essas áreas. E é interessante que às vezes as pessoas perguntam, né? Tudo isso é possível? Sim, é possível. O nome disso é plenitude. Plena em todos os níveis. Não necessariamente só um ou outro. Então, algumas pessoas ainda têm aquele conceito de que, puxa vida, mas se eu tenho saúde, então já está ótimo, já está bom demais, eu já sou próspero. Sem dúvida nenhuma. Só que para ser próspero plenamente, a gente pode trabalhar com todos os outros níveis. Equilíbrio emocional. Eu conheço uma pessoa
que é muito interessante, que ela fez terapia e ela teve alta. Só que isso já vai fazer uns bons anos. E é interessante que esse assunto sempre acaba vindo à tona. Não, mas eu tive alta do meu terapeuta. Então eu estou equilibrado emocionalmente. Equilibrar-se. A própria essência da palavra já traz. Equilibrar-se é uma ação que nós vamos fazendo no nosso dia a dia. Equilibrar-se é constante. Por quê? Porque imagina, por exemplo, aquela pessoa, né? Não sei se vocês já viram, que como se fosse, é um artista, a gente chama de atleta, mas na verdade é um performista, né? É um artista. Ele coloca aquele fio para ele andar entre um prédio e outro, não tem nada lá embaixo, ele vai andando com aquela vareta grande para poder ter esse apoio e ele caminha entre um prédio e outro. O que ele está fazendo ali? Ele está se equilibrando. É isso que nós fazemos. Equilibrar-se, estar em equilíbrio é estar atento. E quando você está prestando atenção, quando você está se equilibrando, nós precisamos dessa nossa atenção. Por quê? O menor desvio, você pode se desequilibrar. No nosso caso, ok, a gente lança mão de terapias para poder retornar ao nosso estado de equilíbrio. Então veja, o equilíbrio emocional, ele também é uma busca. E ele pode se tornando cada vez mais constante na nossa vida a partir do momento que a gente começa a aprender a lidar com as nossas emoções. Então, tudo isso é possível. Eu não preciso ter só o equilíbrio emocional, eu posso ter o meu equilíbrio emocional e saúde, equilíbrio emocional e bens materiais, né? Um equilíbrio emocional e recursos financeiros. E é muito interessante quando a gente une esses conceitos, porque para algumas pessoas isso soa até como quase antagônico. E na verdade não, é só uma questão de plenitude. Nós temos em nós todos esses níveis. Nós nos manifestamos em todos esses níveis. Eles são nossos, então nós podemos utilizá-los da melhor maneira possível a nosso favor. Eu não preciso priorizar um ou outro. Eu simplesmente posso trabalhar com a integração de todos eles. E esse é o nosso desafio. Quando nós perguntamos para as pessoas quem você considera plenamente próspero, foi interessante que, do montante da pesquisa, 37% que responderam à nossa pesquisa trouxeram pessoas próximas. Então, o que eu chamo de pessoas próximas? Não são pessoas conhecidas, pessoas que são famosas na mídia ou que têm algum destaque. Então, veja só que interessante nesse nosso ranking, né, dos nossos, os 8 principais indicados como prósperos. Em primeiro lugar, venceu assim disparadamente um amigo, uma amiga. Então, as pessoas se espelham num amigo ou numa amiga para poder ter o seu exemplo de prosperidade. Então aqui eu deixo 2 perguntas para vocês analisarem durante o dia, né? Você tem um amigo que você considera próspero? Se você também responderia isso nessa pesquisa, é interessante que você, pensando nesse seu amigo, ele sendo próspero, que tal você conversar com ele e perguntar para ele qual é o conceito dele de prosperidade? Se ele se considera próspero. Isso é bem interessante. E do outro lado da ponta, algum amigo seu que consideraria você uma pessoa próspera? O que você acha? Você pode fazer essa mesma pergunta. Tudo isso é simplesmente conversas para que a gente possa trabalhar dentro de nós esse conceito de prosperidade. Quando nós começamos a nomear aquilo que nós sentimos, a nossa percepção, nós estamos aprendendo a lidar com a situação. Por isso que esse movimento é muito importante. Em segundo lugar, olha que interessante, a mãe. Ficou empatado. Mãe e filhos. A gente até brincou e falou, eles devem ter combinado para responder a pergunta. As mães responderam e os filhos destas mães também fizeram essa pesquisa. Então, em segundo lugar, depois dos amigos, a pessoa mais próspera que você tem, que considera um modelo, que é um exemplo, é a mãe. E é muito interessante essa resposta, porque, na verdade, de fato, quando nós nascemos, a mãe, ela nos amamenta, ela nos sustenta, ela está ali compartilhando a sua prosperidade conosco, né? Ela tem para ela e divide isso conosco para que nós possamos nos desenvolver. É muito interessante isso. E aí depois a coisa se inverte. Aí o filho cresce, vai para o mundo e atua, e aí as mães trouxeram como exemplo de prósperos os seus filhos. Em terceiro lugar, aí aparece o pai. Em primeiro lugar, a mãe. Depois os filhos. E em terceiro lugar, aparece o pai como uma figura, um exemplo de prosperidade. Então, só retomando, em primeiro lugar foi um amigo. Em segundo lugar, empatado, mãe e filhos. Em terceiro lugar, o pai. Em quarto lugar,
os avós, no geral, tanto avô quanto avó. Então aqui eu queria retomar, por isso que eu abri esse nosso encontro de hoje, conversando sobre essa questão da ancestralidade. Veja que interessante, nos 4 primeiros lugares, o que é que nós temos aqui? Dos 4 primeiros, né, ou seja, como tem empate no segundo lugar, dos 5 primeiros, em relação a quem você considera próspero, 4 são pessoas da família. Como de fato a família é um modelo para nós, para o nosso desenvolvimento e para as ações, para as nossas atitudes, para o nosso comportamento. O que é excelente, novamente eu repito, é muito importante, a gente honra todo esse caminho, só precisamos analisar se até aqui isso me acompanhou e foi excelente, porque me trouxe até aqui, que ótimo. Isso continua me servindo? Porque senão eu posso ressignificar. E tá tudo bem, porque esse também é o nosso trabalho, né? Isto é um trabalho de evolução. Para algumas pessoas, pensar nisso, né, em ressignificar algumas coisas, elas se sentem até como se estivessem, de certa forma, traindo os seus ancestrais ou alguma coisa do gênero. Não, né? Isto é um processo evolutivo. Por isso que é importante a gente poder entender essa questão para poder reavaliar as nossas atitudes, o nosso comportamento em relação à questão da prosperidade. Depois disso, em seguida, veio o marido ou o irmão e, em sexto lugar, a esposa, a irmã ou a tia. Ficou empatado também ali. Então, uma coisa que chamou a atenção é que, num primeiro momento, quando a gente fala da família próxima, um exemplo de prosperidade, em primeiro lugar, vem a mãe e depois o pai. Então, uma energia feminina, e aqui nós não estamos falando de gênero, a questão aqui não é gênero, é de energia, uma energia feminina, que é uma energia que nutre, e depois uma energia masculina, né? Uma energia mais yang. Passado essa primeira posição, se inverte. Vem em primeiro lugar o marido ou o irmão, ficou empatado, então é uma energia mais masculina, e depois a esposa e a irmã. Ainda assim, se nós formos analisar os 7 primeiros colocados como pessoas e exemplos de prosperidade, nós estamos relacionados dentro da nossa família. É pai, é mãe, é avô, é marido, é irmão, irmã, esposa, tia, filhos. São pessoas que estão próximas a nós. E uma coisa que chamou muito atenção na nossa pesquisa e foi muito legal, que algumas pessoas responderam que consideram prósperos, como um modelo, como exemplo, os seus professores. Olha que bacana, nós não tivemos outros exemplos de profissão. Então ninguém respondeu assim, o meu modelo de prosperidade é o meu advogado, é o meu médico, é a minha manicure. Não, ninguém respondeu outras profissões. A única profissão que entrou dentro desse ranking como um exemplo de prosperidade foram professores, e foram mais, né, teve várias citações, inclusive citavam o professor e o nome do professor. Então isso nos chamou a atenção também, uma coisa muito positiva, porque veja, novamente nós temos uma figura presente na nossa vida, assim como a nossa família, nós aprendemos, né, com os nossos pais, com os nossos avós, uma série de coisas, né, a se comportar, a comer, a falar, a agir em sociedade, a rezar, a orar, enfim, nós aprendemos uma série de coisas com a nossa família. E com os professores também tem essa mesma relação de aprendizado, né? São pessoas que nos ensinam algo. E essas pessoas acabam se tornando um modelo de prosperidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fiquei tão curiosa, né? Eu gostaria de saber se esses professores que foram mencionados na pesquisa, se eles se sentem prósperos. Porque olha que interessante, né? No olhar dos seus alunos, eles foram considerados prósperos. Será que eles se sentem prósperos, né? É bem interessante se a gente pudesse depois trabalhar com essa questão. Quem sabe, né? Olha que legal aqui. Que bacana os comentários. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Solange aqui com a gente. Que ótimo, Solange. Muito obrigada. Olha que legal a Márcia aqui também. Mãe e filho, acredito que pela aproximação maior e também o autorreflexo. Isso mesmo, Márcia. Exatamente. O autorreflexo tem essa aproximação maior, né? E a gente ficou assim muito intrigado. Dizemos, poxa vida, como de fato é interessante porque a gente sabe disso, mas isso vai se confirmando, né? Isso vai aparecendo cada vez mais latente nessas questões, né? O quanto a família está presente no desenvolvimento do nosso estilo de vida.
Por isso que geralmente a gente sempre comenta, né? Para, senta, respira fundo, olha ao seu redor. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? É aqui que você queria estar? Era assim que deveria ser? Então tá ótimo. Se houver alguma coisa que você gostaria que fosse diferente, então é só a gente analisar qual é o meu padrão de pensamento, o que é que eu estou emanando que atrai isso e que não é da forma como eu gostaria. Isso pode estar ligado, sim, a essa questão desse aprendizado, dessa ancestralidade. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso foi um ponto que nos chamou a atenção realmente aqui. Um detalhe muito importante, vou fazer um adendo aqui, depois a gente continua. Quando eu falei para vocês desse ranking das pessoas que são consideradas prósperas, em primeiro lugar a mãe, em segundo lugar o pai, a sociedade está passando por um processo de transformação, mas nós viemos de uma sociedade que é patriarcal, né? Em que sentido? É a função do homem sair, ganhar o dinheiro, receber o seu dinheiro e trazer em casa e prover o sustento da casa. Eu me lembro, quando pequena, meu pai trabalhava numa empresa em São Bernardo do Campo, numa metalúrgica, e ele recebia o salário dele dentro do envelope. Gente, imagina isso, que loucura, né? Pensar nisso hoje, você ter o dinheiro do seu salário todo dentro do envelope, chegava no dia do pagamento, o responsável pelo pagamento ia até o setor, com aquele carrinho cheio de envelopes, cheio de dinheiro, ia chamando um por um, entregava o envelope, a pessoa assinava. Eu me lembro da cena do meu pai chegar em casa e entregar esse envelope com dinheiro para minha mãe, na mão dela. Ou seja, ele trabalhava. Ele ganhava o sustento, mas quem administrava o dinheiro? Quem é que lidava com esse dinheiro, né? Essa energia feminina. Por isso que eu comentei isso com vocês, né? O quanto é importante essa questão dessa união do yin e do yang que todos nós temos, né? Todos nós temos essa energia masculina e feminina dentro de nós. Então não é que se eu sou mulher, eu preciso de um homem, se eu sou um homem, eu preciso de uma mulher. Não, porque essa energia, ela está dentro de nós. A gente só precisa saber fazer essa integração mesmo, né? Mas é interessante assim, como isso para mim era muito claro. Meu pai, a pessoa que ia, trabalhava, ganhava o dinheiro, ganhava o sustento, a minha mãe não trabalhava, só que quando ele chegava em casa, para quem ia todo esse dinheiro e quem distribuía, quem dizia como é que esse dinheiro seria gasto? Essa era a função da minha mãe. É interessante essa combinação. Isso, Márcia, a administradora do lar, uma das profissões mais importantes que a gente tem na vida, não é? A administradora do lar. Margarete, que linda, que legal, ela está dizendo, eu lembro da mesma atuação com meu pai. Não é, Margarete? Não era uma coisa comum? Eu me lembro disso também, né? E aí, nós tivemos 37% das pessoas que responderam, né, deram um nome de pessoas que se consideram prósperas, pessoas que estão próximas. Agora, o restante desse grupo, 63%, trouxeram o nome de pessoas conhecidas, pessoas que são famosas e que também, eu não preciso ter um único modelo, muito pelo contrário, né? Nós temos várias opções. E é interessante, como eu falei para vocês, que dentre as várias opções, a gente consegue, inclusive, dividir, né, os exemplos. Esse é do nível físico, esse é do nível mental, esse é do nível espiritual, por exemplo, né? Um nome que apareceu assim, 2 nomes que apareceram disparadamente na pesquisa, Silvio Santos e Abílio Diniz, né, como exemplo de prosperidade. Então aqui é interessante, o que tem em comum nesses 2 exemplos, né, tanto do Silvio Santos como Abílio Diniz? Pessoas que trabalharam e que construíram um patrimônio, bens materiais, recursos financeiros, excelente. De fato, são exemplos de prosperidades que estão associados ao nosso elemento terra. Está aqui o nosso mascotinho, né? A terra, que é responsável pela questão da saúde e da aquisição de bens materiais e recursos financeiros. Perfeito. Claro que, como pessoas, eles podem ter se desenvolvido, a gente não conhece a fundo a vida de cada um, né? Para dizer que eles desenvolveram a prosperidade plena. Mas, pelo menos no nível físico, a gente sabe que isso é fato, é a olhos vistos, não é? A gente consegue ver realmente a prosperidade através da manifestação na vida deles, através da atuação deles. Depois apareceu Bill Gates, que também entra, né, nessa questão do Silvio Santos, do Abílio Diniz, e também por essa questão mental, né, de desenvolver tudo isso e pensar e na programação. Então, o que nós consideramos plenamente próspero dentro dessa questão do nível mental? Lembra que o nível mental ele responde pela nossa
criatividade pelos pensamentos, pelas crenças. Então, existem pessoas que são extremamente criativas. Só que se elas ficarem só no campo das ideias e não executarem, aí nós perdemos a questão do pleno, né? Ela pode ser próspero mentalmente, mas ela precisa ser próspero mentalmente e fisicamente. Então, coloca essa ideia em ação, porque senão vai ficar aqui, ó, que nem o nosso mascotinho, só no ar, né? Fica só nessa questão do ar, fica só aqui, ó, no campo das ideias. Então, o nível mental responde pela nossa criatividade, faz parte, e essa criatividade, ela manifesta-se na Terra. E aí nós temos essa questão, uma pessoa que é criativa, pensamentos saudáveis, crenças que não a limita, isso é uma prosperidade mental. Sem dúvida nenhuma, a gente tem aqui Bill Gates como um exemplo, né? Não só pelo trabalho que ele desenvolve, mas pela fundação, enfim, né? De fato, foi um exemplo muito bem citado. Depois aparece Fernanda Montenegro e Ivete Sangalo. Olha que interessante, a arte, né? Uma atriz, uma cantora, ao nosso lado emocional, aquilo que nos emociona, aquilo que nos toca, não é? Um exemplo também dessa questão de prosperidade. Pessoas que vivem da sua arte, pessoas que, num processo de descobrimento, né? Pelo que a gente entende e compreende, tanto da Fernanda Montenegro quanto da Ivete Sangalo, são pessoas que amam o que fazem. Então você tem aqui o contour, né, o alinhamento do desejo da alma com o seu servir. E aí a prosperidade se manifesta, não é? Solange está dizendo assim, o Silvio Santos sempre teve um lance de devolver o dinheiro em forma de prêmio. Dava ou dá ainda, não assisto mais, o dinheiro para a plateia. Isso me parece ser uma abundância. Isso, Solange, exatamente, é aquela questão, né? Você lembrou desse exemplo. Tem que ele distribui, e aí mostra que isso é só um meio, né? Olha, isso aqui tem, você pode conquistar, você pode ter, é para ser distribuído, é para ser usado, é para ser movimentado. Ou seja, a pessoa não simplesmente tem uma forma de ter o dinheiro e reter o dinheiro para si, como ela tem o dinheiro, mas ela distribui. Essa distribuição, de fato, faz parte, está em sintonia, sim, com a questão da abundância e da prosperidade. Por quê, Solange? Olha que interessante. Lá no começo a gente falou que a prosperidade é uma lei da natureza, né? Se nós formos olhar para a natureza sempre nos oferece muito mais do que o que a gente precisa, né? Uma semente, um grão se transforma, a gente planta um feijão, sai vários outros grãos de feijão de um que você plantou, né? Então você tem um e você multiplica. E depois que você multiplica, você doa, você compartilha. Exatamente, Márcia, temos que compartilhar, né? E no caso do exemplo da Fernanda Montenegro, da Ivete Sangalo, são pessoas que compartilham o seu talento, o seu dom, a sua arte, né? Para nos encantar. E uma coisa também que nos chamou a atenção foi que várias pessoas, a maioria dos que foram mencionados aqui, né? São pessoas que também estão relacionadas com o nível espiritual. Muito mais do que o nível material. Olha que interessante isso, né? Chico Xavier, Dalai Lama, Jesus, Monja Coen e Madre Teresa de Calcutá. Foram as pessoas citadas na pesquisa. Tiveram outras, essas aqui foram as mais citadas, né? Por exemplo, também foi mencionado na pesquisa a Gisele Bündchen, o padre Fábio de Mello, Gandhi, né? Mas esses aqui foram os mais citados e os mais mencionados. E é interessante isso, né? Quando a pessoa precisa definir o conceito de prosperidade, a definição perpassa muito mais pela questão física, pelo lado terra. Então, o que seria a prosperidade? Saúde, bens materiais, é a associação que é feita. Quando você pergunta sobre o exemplo, né, quem você considera uma pessoa próspera, a maioria que foi citado nos primeiros lugares são pessoas que têm uma ligação espiritual, né? Chico Xavier, Dalai Lama, Monja Coen, são pessoas que trabalham com essa questão espiritual. Então é interessante essa dicotomia, né? Porque na verdade é tudo isso. Não é só uma coisa, é tudo isso. E é perfeitamente possível que a gente possa ter essa plenitude em todos esses níveis, né? A Margarete diz aqui assim pra gente, na postagem de hoje foi colocado para não usar o cofrinho. O que você acha que dá para fazer para ensinar as crianças a pouparem? Olha só que interessante, Margarete. Exatamente, hoje já tem uma postagem feita lá no Instagram sobre essa questão de você poder trabalhar com o dinheiro. Então veja, por que Margarete, que a gente fala dessa questão de você não ter dinheiro no cofrinho? Eu me lembro que quando eu recebi o cofrinho,
e aí me foi dado para eu pôr moedinhas no cofrinho, aquilo foi ensinado dessa maneira. Quer dizer, você tem um cofrinho, você vai colocar moedinha, depois você vai juntar um dinheiro e você vai comprar o que você quer. Sim, mas o que é que você quer? Você percebe que o ponto principal não é ter o dinheiro, mas é o objetivo, é a finalidade? Para que eu vou usar esse dinheiro? Então, se a gente vai ensinar uma criança a poupar, a primeira coisa que nós devemos é dar a ela um objetivo. Sem dúvida nenhuma, olha que interessante isso. Nós comentamos sobre a questão do cofrinho, né? Para você não ter o cofrinho, o que não quer dizer que você não deve ter planos, poupar o seu dinheiro. Inclusive, é muito interessante porque a gente até trabalha com porcentagem, né? De toda a renda que você adquire. Como é que você trabalha com esse dinheiro? Em primeiro lugar, é você que trabalha? Porque se não for você, assim, todos nós geramos recursos. Se você não gerir os seus recursos, alguém vai gerir por você. Quem é que está gerindo os seus recursos? É você mesmo, né? Ou é alguém, por exemplo, às vezes a gente tem um gerente de banco que de repente ele está interessado em vender um produto. E a gente vai lá e faz um investimento que na verdade nem sabe exatamente muito bem que investimento é esse, mas é legal porque ele falou. Não, a gente precisa ir atrás, né? Entender o que é isso, porque senão você vai ter alguém gerindo os seus recursos para você. É claro que é excelente você ir, conversar com ele, se aconselhar, mas também pesquisar outras fontes. Então, quando a gente vai ensinar uma criança a poupar, a primeira coisa que tem que estabelecer, o que é que você gostaria, para que é que você vai poupar? Você vai comprar um livro? Você vai viajar? Você vai reformar a sua casa? Você vai trocar o seu carro? Você vai comprar um computador? Você quer juntar esse dinheiro para dar de presente para alguém? Isso também é uma possibilidade, né? É muito comum na Ásia, eles têm os envelopes que eles colocam dinheiro e eles dão de presente para a pessoa, dinheiro, né? Porque é um bem como outro qualquer. Então, você pode também ter essa finalidade. Mas qual é a finalidade? Então, primeiro, nós precisamos ensinar a criança a ela ter um objetivo. Por quê? Porque o dinheiro vai trabalhar para isso. É uma forma de troca. E a gente vai entender, sabe às vezes o que acontecia? Era muito comum, as pessoas colocavam dinheiro no cofrinho. Aí demorava para juntar. Quando abria o cofrinho, que via aquele monte de moeda, aí não queria gastar. Né? Porque, nossa, demorou tanto, deixa eu colocar esse meu dinheiro embaixo do colchão para ficar ali, né? Uma questão de apego. Então, na verdade, porque não tinha muito bem uma definição. Então, já que eu vou ficar com esse dinheiro para mim, né? Não. Na verdade, a gente precisa colocar esse dinheiro em circulação. Dinheiro é meio de troca. Então, ele tem que circular. Tudo na natureza é cíclico. Tudo circula. Aquilo que você estagna, aquilo que você deixa preso, aquilo que você não tem circulação, gera um bloqueio na sua prosperidade. Então é muito importante a gente ter essa consciência. Primeiro ensinar um objetivo, por que você vai poupar. Aí sim, ela começa a poupar, né? Aí você vai dizer para ela, ó, de tudo que você receber, você recebe R$100 da sua mesada. De tudo que você receber, 10% você já vai reservar para esse objetivo. E aí percebe que, assim, mas o seu dinheiro não fica parado? Então, só que na verdade, ele só vai circular de um tempo maior, porque você determinou. Quando você determina um objetivo, quando que você vai viajar? Quando que você quer comprar o livro? Ah, olha, eu vou juntar esse dinheiro, nós vamos poupar esse dinheiro, porque você quer comprar um livro que custa R$50. Ok, então você vai poupar durante 5 meses, 10% da sua renda, 10% da sua mesada, que é R$100, então você vai poupar durante 5 meses R$10, daqui a 5 meses você vai ter R$50 para comprar o seu livro. Então percebe que você tem um objetivo, você tem um plano traçado, você tem o quando. Se eu não tenho o quando, sabe quando você vai ficar colocando moedinha nesse cofrinho? Ad eterno. Até ele encher, não era assim que a gente fazia, né? Aí que você ia abrir o cofrinho. E quando você abria, você começava a contar as moedinhas. E você nem sabia quanto você tinha, né? Percebe como isso não nos ensina a planejar, né? O que a gente precisa é justamente isso. É ensinar a lidar com o dinheiro. Senão eu vou ter o dinheiro simplesmente por ter ele na mão, né? No cofrinho. Fora que tem outro detalhe também, né? A gente precisa muito de moeda em circulação. É muito interessante. Eu tive a oportunidade de visitar o Banco Central e fazer um tour, né? E aí nós tivemos uma palestra e foi bem interessante a pessoa explicando o custo que é você ter moedas fora de circulação. E aí eu pergunto para vocês, quem é que vocês acham que cobra esse custo? Nós, os nossos impostos, não é? Então essas moedas, elas precisam estar em circulação justamente para isso, para fazer essa economia movimentar, por uma questão de troco. Quando a gente tira essas moedas de circulação, é preciso que outras sejam fabricadas para repor, porque há uma quantidade que precisa estar em circulação.
nesse sentido, você gasta mais material, você precisa de mais mão de obra, e quem paga por tudo isso somos nós, não é? Determinar um prazo, Márcia, isso mesmo. E não tem problema, Márcia, que esse prazo tenha que ser revisto. Então, de repente, aconteceu um imprevisto lá, a criança não conseguiu guardar aqueles 10% naquele mês, guardou só 5. Em vez de 5 meses, ela vai levar 6 para comprar o livro. Não tem problema. Você tem ali um planejamento traçado, que ele pode ser alterado, mas é preciso ter essa definição. Senão fica ao léu, senão fica aberto, fica jogado, né? E aí, se você tem um objetivo, se todo mundo tem, se você traça um objetivo, é porque você quer cumprir esse objetivo, né? Imagina, ninguém fica pensando assim, eu vou traçar um objetivo para viajar, e aí você faz todos os planos, pensa tudo, e quando der eu vou. Não, quando é que vai ser se der? Né? É daqui a 1 ano? É daqui a 2 anos? Não importa que vai ser daqui a 10 anos, mas a gente precisa ter esse prazo para poder trabalhar essa questão, sim, né? A Solange está dizendo assim, tem uma amiga que guarda valores sempre dando nome nos cofrinhos, tipo viagem, pedágio de viagem, coisas voltadas para o seu objetivo, e achava o máximo. Então, se ela tem um prazo, Solange, definido para isso, tá tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é quando as pessoas vão guardando isso, para quando é isso? É para uma viagem. Que viagem? Uma viagem, né? Fica assim, Deus dará, né? Para onde? Ainda não sei, não decidi, né? Quando? Também não sei, né? Então você não está planejando, né? A gente começa no campo dos sonhos. Qual é o seu grande sonho? Nossa, meu grande sonho é ver as pirâmides do Egito. Ai, que ótimo, que maravilha. É um sonho maravilhoso. Tá bom, agora vamos trazer esse sonho para o nosso planejamento. Quanto é que eu vou precisar para ir para o Egito? Como é que eu vou... quanto tempo eu preciso estar lá? Em 1 semana, dá? Eu vou precisar de 1 mês? Eu tenho essa folga no meu trabalho? E aí você começa a ir planejando isso. E aí você determina, bom, com tudo isso que eu analisei, eu vou ver as pirâmides do Egito em 2025. Ok. Mas aí você começa a juntar o seu dinheiro, ele tem uma finalidade. O dinheiro precisa ter uma finalidade. Senão essa energia, ela não... Quando você dá uma finalidade, traz um objetivo, você direciona a energia dessa troca, dessa moeda de troca. Você direciona a energia. Quer dizer, para que, por exemplo, que o nosso óleo essencial foi feito? Não foi feito para ficar dentro do vidrinho. Ele foi feito para a gente abrir e fazer uso dele, não é? E poder usufruir dos seus benefícios. Ele tem uma finalidade. Nós temos uma finalidade. A nossa finalidade é servir. Qual é a finalidade do dinheiro? Ser uma moeda de troca. Se eu não trocar ele por nada, ele perdeu a sua finalidade, né? Então, por isso que a gente precisa de ter esse objetivo, porque você vai direcionar esse dinheiro que a sua amiga está colocando nos cofrinhos, essa energia tem uma direção certa. É aqui, é para realizar esta troca. Com objetivo e data. Aí, porque você está dando a circulação. Aí as pessoas falam assim, puxa, mas esse dinheiro não fica parado da mesma forma? Olha que interessante, né? A gente vai ter todo um processo onde tudo é cíclico. E nós temos ciclos menores, por exemplo, nós temos aqui o nosso 1 hora. A 1 hora tem um ciclo, com seus 60 minutos, né? 1 minuto tem 60 segundos, é um ciclo pequenininho. 1 hora tem 60 minutos. O dia tem 24 horas. As estações do ano tem 3 meses, 90 dias. Então, é sempre um ciclo dentro do outro, né? Então, na verdade, o seu dinheiro, ele não perdeu a sua energia de troca. Em vez de ele ser trocado exatamente no momento em que você recebe, ele vai ser trocado no período maior, mas ele continua em circulação. E ele tem essa finalidade, você não tirou essa finalidade dele. Assim, e aí a Solange está fazendo, ela fazia uma viagem anualmente em um mês determinado. Isso mesmo, Solange. Eu conheço pessoas que todo mês daquele ano, agora não por causa da pandemia, viajam. Por quê? É uma questão de planejamento, né? Sem dúvida nenhuma. A Margarete está dizendo, o problema é como meu pai, que tem medo de usar o dinheiro que está guardado, pois pode precisar para uma doença. Entendo o medo dele, pois ganha um salário mínimo, e tem minha mãe já doente. Mas sei que não devemos pensar mais na doença do que na alegria e na saúde, com certeza. Margarete, não tem nada de errado você ter uma reserva. Não é? Mas, novamente, é aquilo que a gente fala, a gente determina um prazo. Então, vou dar um exemplo simples. A pessoa, ninguém quer bater o carro. Ninguém quer bater o carro. Só que você pode sair na rua e você está sujeito a bater o seu carro. Se você tem uma reserva, e aí você bate o carro, e essa reserva está dedicada para emergência, e o que é emergência? Pode ser bater o carro, pode ser aparecer uma doença, pode ser um amigo que venha pedir dinheiro emprestado para você, né? Filho, mamãe, a gente não sabe. Então, você tem lá, você vai analisar a emergência. Então, ele está lá uma reserva para a emergência. Ok, essa sua reserva é para a emergência.
O que o seu pai faz é tranquilo. Agora, exatamente isso que você disse, qual é a energia que está por trás disso? É uma energia para eu me precaver ou é uma energia do medo? Então, o que a gente precisa? Transformar essa energia do medo. Olha lá, de novo, né? O nosso nível emocional, né? O medo, a nossa água. A água, ela é essencial para a Terra, né? Sem água, a Terra não consegue se produzir, né? Não dá frutos, a gente precisa da água. Só que se eu colocar água demais, água em excesso, o que vai acontecer com essa sementinha? Ela se afoga, ela não consegue prosperar, ela não consegue vingar. Então, o medo, né? Ele pode ser trabalhado emocionalmente para que você tenha essa reserva. E aí, assim, essa reserva é do período de 1 ano. Se durante 1 ano não aconteceu nada, você não bateu o carro, você não ficou doente, e a sua reserva está lá, o que é que você pode fazer? Tira uma parte dessa reserva e vai comemorar, vai celebrar 1 ano, não é? As empresas não fazem isso? Estamos há tantos dias sem acidentes, não é assim? Por que eles vão monitorando aquilo? Porque aquilo é importante. E é importante para quê? Para celebrar, para comemorar, né? A felicidade, como eu comentei no início, faz parte da questão da prosperidade. Então, enquanto a gente tem essa sensação, né, de alegria, como você colocou, de saúde, então vamos comemorar essa saúde. Vamos comemorar. Você percebe que novamente a gente estabeleceu um prazo? Né? Eu tenho uma reserva de emergência para 6 meses. Para 1 ano, tá tudo bem? Vamos comemorar. E continua com a sua reservinha lá. Não tem problema você separar um dinheiro para isso. Mas você percebe que dessa reserva, num determinado momento, você tira e coloca ela em circulação para celebrar? Vamos comprar um bolo, vamos fazer uma festa. É isso que a gente precisa. Porque senão, aí você tira, fica só esse peso, né? De só guardar dinheiro para que alguma coisa ruim aconteça e você está esperando essa coisa ruim acontecer. E, na verdade, não é uma coisa ruim. É simplesmente algo fora da rotina. Essa precisa ser a nossa visão. É aquilo que nos tira da rotina. Tirou da minha rotina para eu analisar, para eu pensar em alguma coisa. Mas eu estou tranquilo. Então não tem nada de errado seu pai fazer a reserva. É bacana isso, né? É só a forma como ela é feita. Porque lembra, tudo é energia. Embora o dinheiro seja material e a gente pega na mão, tudo é energia. Se a gente não tiver essa noção para poder direcionar essa energia, ela vai assumindo o controle. E aí? Né? Só que nós somos responsáveis. Então a gente vai trabalhar com essas questões e aí é legal só conversar com seu pai e poder trabalhar essa questão do medo. Existem óleos essenciais que nos ajudam a trabalhar as questões do medo, como por exemplo o óleo essencial de tomilho. E aí você pode usar o óleo essencial de tomilho, você pode fazer uma massagem nas solas do pé dele, dá para ele inalar, você pode colocar tomilho na comida dele, comprar lá, né, a erva do tomilho, plantar no vasinho e dar para ele comer. Coloca ele em contato com essa energia. Tomilho, para vocês terem uma ideia, é considerado o nosso Hércules. A folhinha dele é tão pequenininha, né? E aí é bem aquela tua história, que não é pelo tamanho, mas é pela qualidade. A folha é tão pequenininha, você fala, como cabe tanta coragem aqui, não é? Então esse é um óleo bem interessante para a gente poder trabalhar com essa questão da coragem. Eu queria comentar hoje também, teve as pessoas que não responderam que não se sentem prósperas, a gente foi perguntando por que elas não se sentiam prósperas, que uma pessoa disse o seguinte, eu não me considero próspero porque há muita maldade no mundo, né? Então, novamente, nós estamos colocando a questão da prosperidade fora. O mundo é mau, então por isso que eu não prospero. E, na verdade, isso não é fora. Lembra que a gente comentou sobre isso? É como você dizer assim, eu vou prosperar quando eu ganhar na loteria, quando eu receber aquele aumento, quando eu receber... Isso está fora, né? E a nossa governabilidade não é no que está fora, é no que está dentro. Nós temos a governabilidade de aprender a lidar com o que vem de fora. Não é o que vem de fora que vai ditar o que eu sinto, mas é o que eu sinto e penso que vai lidar com o que vem de fora. Então é interessante porque aqui é uma questão de foco, né? Onde eu estou focando? Então, provavelmente essa pessoa deve ter assistido algumas reportagens, enfim, algumas coisas, aonde levou a essa conclusão. O mundo é mau e o mundo está cheio de maldade, então eu não prospero por isso. O mundo não me dá essa chance. Não, na verdade, eu mereço prosperar, a natureza me deu esse direito e existe sim maldade no mundo, mas também existe bondade. Não é? Então eu não ignoro a maldade, mas eu também posso focar aonde há a bondade. E de novo, isso é uma balança, isso é um equilíbrio. Aonde eu estou concentrando a minha energia, né? Por isso que é muito importante. Olha que lindo, a Margarete está dizendo, eu enxergo tanta gente boa, né? Bem mais gente boa do que gente ruim. Então, para onde nós estamos olhando, né, Margarete? Para onde nós estamos desviando esse nosso olhar? Essa é a questão, né?
E uma outra que nos chamou a atenção para a gente poder fazer o nosso encerramento aqui foi uma fala muito interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês. A pessoa disse o seguinte: existe fase certa na vida para alcançarmos a prosperidade. Na minha opinião, ela não se considera próspero, porque a prosperidade é algo que se alcança em uma certa fase da vida, né? E que ela associa a prosperidade com uma fase um pouco mais calma na vida e por uma fase aonde ela já esteja estabelecida numa vida adulta. E ela disse o seguinte, que ela acabou de se graduar em uma universidade de um país para o qual ela imigrou. Então, veja que interessante, a pessoa está em outro país, fez uma universidade, né, se graduou nessa universidade e ela não se considera próspera. Percebe que, no mínimo, por essa questão, nem que seja no nível mental, né, agregar conhecimento. Ela fez esse curso, está numa universidade, num outro país que deve ter sido bastante difícil essa questão também da adaptação, né? Mas ela acha que assim, ela não é próspera porque tem uma fase certa na vida para começar a ser próspero. Na verdade, tem sim. Nesse aspecto, ela tem razão. Só que a fase certa para a gente ser próspero é aqui e agora. É esse momento. É hoje, né? Não é quando eu me aposentar, não é uma coisa que está lá na frente e também não ficou para trás. Ah, porque já passou a minha oportunidade de prosperar na vida. Agora eu já não sou mais jovem, ou eu já não tenho mais aquele emprego, eu já não moro mais naquele lugar. Não, de forma alguma, né? Muito pelo contrário. A melhor forma, o melhor momento, a fase certa na vida para a gente prosperar é aqui e agora, no momento em que a gente começa a adquirir consciência desse processo. E o aqui e agora é justamente esse trabalho, né, que a gente desenvolve de acordo com o mindfulness. O que é o mindfulness? Né? Mind é mente, full, é sua mente estar presente, né? Ela está totalmente, o que tem na sua mente, a sua mente cheia, ela está concentrada no momento do aqui e do agora. E esse é o único momento possível para você prosperar. Não dá para você ficar programando algo que seja próspero para amanhã, a gente não sabe o dia de amanhã, e também não dá para a gente ficar programando algo para ser próspero ontem já foi, isso não muda mais o que aconteceu. Então, eu posso sim ser próspero, é o meu direito prosperar aqui e agora. E aí a gente vai ter o óleo essencial de turmérico, né, que é o cúrcuma longa, que também, assim como o tomilho, a gente pode comprar cúrcuma e colocar lá para deixar o arroz amarelinho, enfim, introduzir isso aos poucos, né, também no nosso dia a dia, na nossa alimentação, pensando nessa finalidade. Qual é a função do turmérico? Primeiro, ele é um óleo essencial extremamente anti-inflamatório. E esse óleo essencial, ele tem essa capacidade, ele auxilia o nosso contato com a realidade, com o momento presente, com aqui e com agora. Ele aterra os nossos pés no chão, né? Olha lá, coloca a gente aqui, ó. Vamos agir, vamos pensar. Ele traz a mente para esse momento presente, nos coloca no aqui e agora, e isso vai nos ajudar a preparar o nosso corpo para agir também. O corpo para receber esse comando, né? Para a ação do aqui e do agora. O óleo essencial de turmérico, ele acalma confusão mental, ansiedade, trabalha o processo digestivo do nosso sistema digestório, ele é hepatoprotetor. Então veja que interessante, né? Eu vou digerir aqui aquilo que eu já estou digerindo aqui. A minha mente precisa digerir ideias, conceitos, opiniões, e esse processo de digestão afeta também a nossa digestão física. Então veja, o turmérico trabalha mentalmente, acalmando principalmente a questão da ansiedade, e também trabalha a digestão física, as duas, né? E nos coloca nesse momento, que é o único momento que a gente tem para prosperar, aqui e agora. Então eu quero aproveitar com esses dois exemplos, né? E a gente tem mais alguns exemplos ainda para poder finalizar essa parte da pesquisa na quinta-feira. Eu queria aproveitar e agradecer vocês por estarem todos aqui com a gente conversando e participando desse bate-papo. A interação de vocês hoje foi fantástica. Muito obrigado, né, por essa participação, por vocês estarem dispostos nessa deliberação de conversar, analisar, pesquisar, entender, compreender como é que é isso, né? Era uma terapia para a prosperidade, o que é prosperidade? Isso mostra que vocês estão antenados e estão justamente, né? Esse é o nosso primeiro passo, nos permitir pensar sobre a prosperidade. Um grande beijo, prosperandos, né? E continuem prosperando sempre, aqui,
agora e sempre.